Daí, pessoal, mais uma resolução. As dimensões de um paralelepípedo reto-retângulo estão em progressão aritmética. Se sua diagonal mede 5 raiz quadrada de 2 metros e a área total vale 94 metros quadrados, então seu volume é igual a... Bom, para essa questão eu acho interessante a colocação da figura, só um esboço, como início resolutivo e para fazer a organização inicial dessa resolução. Então vou colocar aqui um desenho, um esboço, na realidade, desse paralelepípedo. Com as dimensões. Então, eu vou colocar dimensões A, B e C. Como essas dimensões estão em progressão aritmética, eu posso adotar que essa medida aqui C é a menor, essa medida B é a intermediária e essa medida A é a medida maior, comprimento, largura e altura. E diz que a diagonal mede 5 raiz quadrada de 2 e a área total vale 94 metros quadrados. Então, aqui eu tenho a relação entre diagonal e a área total. Inclusive, existe uma expressão que relaciona, né, a diagonal com a área total, mas eu não vou usar essa expressão. Então, vou colocar assim, que a diagonal mede 5 raiz de 2, então vou colocar aqui, ó, diagonal 5 raiz quadrada de 2 metros e área total 94 metros quadrados. Área total igual 94 metros quadrados. E agora eu começo a manipular essas fórmulas e esses valores, né? Por exemplo, ó, eu sei que diagonal vou fazer com outra cor aqui. A diagonal do paralelepípedo também é definida como a raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado. É a fórmula, né, a expressão que define a diagonal do paralelepípedo. E a área total aqui, eu sei que equivale a 2 vezes AB, que seria aqui a base, né, desse paralelepípedo. Então aqui eu tenho 2 vezes a área da base, que seria o fundo e a tampa, 2AB. Eu tenho também 2AC, que seria essa frente aqui, ó, junto lá com os fundos, né, com a parede do fundo desse paralelepípedo. Então eu teria 2 vezes AC. E as laterais BC, uma de cada lado, 2 vezes BC. Então, essa é a fórmula que define a área total, que é uma fórmula bem intuitiva. Se eu inicio usando aqui a diagonal, esse valor equivale a essa raiz. Diagonal é 5 raiz quadrada de 2 e diagonal é raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Então, eu vou colocar aí essa igualdade. Raiz quadrada de A ao quadrado, mais para a esquerda aqui, que eu acho que o espaço vai ser pouco. A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado, isso é diagonal, é igual a 5 raiz quadrada de 2. Para eu me livrar dessa raiz aqui, eu elevo ao quadrado. E elevo esse lado também ao quadrado. Raiz corta com potência. Vai me sobrar aqui A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Isso é igual
5 raiz quadrada de 2 ao quadrado, 5 ao quadrado 25, vezes, raiz corta com potência vezes 2, 25 vezes 2, 50. Bom, eu encontrei uma igualdade, A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado igual a 50. E aqui a área total, também posso fazer isso, né? Posso dizer que 2AB mais 2AC e mais 2BC, que é a área total, e isso é igual a 94. Ok. Bom, aí a partir dessas duas afirmações, dessas duas igualdades, eu tenho que lembrar que o quadrado da soma de 3 termos decorre algo parecido com o que eu tenho aqui. Aí eu tenho que lembrar disso, eu tenho que conhecer esse produto notável aqui, ó, que é bem específico. A mais B mais C. Se eu elevo isso aqui ao quadrado, o que resulta? Resulta o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro, quadrado do C, e aí mais 2 vezes o A vezes o B, mais 2 vezes de novo o A vezes o C, e mais 2 vezes o B vezes o C. Como é que eu obtenho isso? Fazendo A mais B mais C multiplicado por A mais B mais C. Se eu faço isso, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, A vezes C, AC, B vezes A, BA ou AB, e assim sucessivamente. Ó. Aqui eu já tenho AB e aqui eu tenho outro AB, é da onde aparece o meu 2AB, por exemplo. Então, se eu realizo aquele produto notável ali, aquele produto A mais B mais C multiplicado por A mais B mais C, eu encontro aquele resultado ali. Bom, e aí quando eu percebo isso, eu vejo então que A mais B mais C ao quadrado, aqui ao quadrado, isso é igual. Esta soma aqui, ó, A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado, eu obtive aqui, ó, é 50. Eu vou fazer essa substituição. Mais 2AB mais 2AC mais 2BC, que é a área total, eu também tenho aqui 94. Tá aqui, ó. E aí eu chego em A mais B mais C ao quadrado igual a 144. Aí eu posso fazer o contrário. Aqui eu queria eliminar a raiz e levei ao quadrado. Aqui eu quero levar ao quadrado, eu posso extrair raiz. Ó. Extraio raiz quadrada aqui, extraio raiz quadrada aqui. Corta a raiz com potência, me sobra A mais B mais C. Extrair a raiz de 144, e isso é igual a 12. Bom, aí eu já tenho uma outra igualdade aí. Agora eu vou começar a usar aquela informação que essas medidas estão em PA. Né? Ele diz que as dimensões do paralelepípedo reto retângulo estão em progressão aritmética, estão em PA. Então eu posso considerar essa expressão, vou colocar primeiramente assim, né? PA, ABC, posso colocar assim, ó, nessa ordem, por exemplo. E aí, esta PA
ela pode ser escrita da seguinte maneira, como um formato genérico, né? PA genérica de 3 termos. Eu mantenho do meio, B. Como eu sei que está em PA, então eu tenho uma razão para dar o próximo, então aqui seria B mais R, para dar o próximo termo, e aqui B menos R, que é para dar o termo anterior. Ok? E aí nota que a soma dessas três coisas, a soma de A mais B mais C é 12. Então, isso aqui é o meu A, isso aqui é o B, isso aqui é o C. Então, a soma deles é 12. Então, eu venho para cá e faço essa soma. Vou colocar aqui uma outra cor. O A é B menos R, o B é o próprio B e o C é B mais R. Isso é igual a 12. Aqui tem o cancelamento de menos R com mais R. 3B igual a 12. E aí o valor do B é igual a 4. Então eu descobri o termo do meio. Ó. Esse termo do meio aqui, ó, é 4. Então se eu tenho a razão, se eu descubro a razão, eu boto 4 mais a razão, vem esse aqui. E 4 menos a razão, eu fico com o anterior. Daí eu tenho 3 termos. Se eu tenho os 3 termos, o que eu preciso? O volume desse paralelepípedo. Lembra então que a última coisa que eu vou fazer é volume do paralelepípedo. Vou colocar aqui, ó, volume do paralelepípedo é igual ao produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. Então eu preciso descobrir os valores do A, do B e do C. O B eu até já descobri que é 4. Eu vou em busca dos valores do A e do C. Como é que eu posso fazer isso? Bom, aí lembra aqui, ó, que eu tenho que A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado resulta 50. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou repetir a expressão. A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado é igual a 50. O A, para mim, o que ele é? O A é B menos R. B menos R ao quadrado. O B é ele mesmo, B quadrado. E aqui o C é B mais R. B mais R ao quadrado, isso é igual a 50. Então eu tenho isso. Só que o valor do B, lembra que eu já encontrei que é 4. Então o que eu posso fazer aqui? Eu já posso reescrever isso substituindo por 4. Eu vou fazer mais uma linha aqui. Eu podia já ter feito isso aqui, né? Aqui é 4, aqui é 4 ao quadrado e aqui é 4. Poderia ter feito isso já. Vou fazer agora. 4 menos R ao quadrado. O B é 4, né? Aqui 4 ao quadrado. E aqui 4 mais R ao quadrado. Igual a 50. 4 menos R ao quadrado, produto notável, quadrado do primeiro, 16, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 8R, mais o quadrado do segundo, R ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Aqui de novo, quadrado do primeiro, 4 ao quadrado, 16, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 8R, e mais o quadrado do segundo, R ao quadrado. Isso é igual a 50. Aqui, ó, cancelamento de menos 8R com mais 8R. Fico com R ao quadrado mais R ao quadrado, 2R ao quadrado. 16 mais 16 e mais 16 dá 48. Isso é igual a 50. Aí eu tenho que 2R ao quadrado
é igual a 50 menos 48, faz bem devagar aqui, ó, 50 menos 48, 2r ao quadrado é igual a 2. Continuando aqui do lado. R ao quadrado é igual a 2 dividido por 2, que é 1. E aí o R vai ser mais ou menos raiz de 1. Então eu tenho uma razão, vou colocar aqui ainda do lado, ó. Eu tenho uma razão possível, posso chamar isso de R1, que é a razão igual a 1, e eu posso ter uma segunda razão, R2, que é menos 1. Isso depende da ordem, né? Do posicionamento dos valores, se vai ficar uma PA crescente ou decrescente. Então eu vou colocar aqui, ó. Lembra que no início eu tinha minha PA com ABC, ou seja, B menos R, B e B mais R. Se a razão for 1, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma PA com as dimensões do paralelepípedo, 4 menos 1, aqui é 4, e aqui é 4 mais 1, a razão é 1. E esta PA, ela fica 4 menos 1, 3, 4, 4 mais 1, 5, aqui estão as dimensões desse paralelepípedo, por exemplo, uma situação, né? Uma possibilidade, se a razão adotar como 1. E aí eu fico aqui com volume do paralelepípedo, 3 vezes 4 e vezes 5. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Está aí a resposta. 60 metros cúbicos é o volume. Vou colocar aqui embaixo. 60 metros cúbicos é o volume desse sólido. Alternativa A. Mas se eu tivesse adotado a razão igual a menos 1, vou colocar aqui então numa outra cor, vou colocar na cor verde, vermelha. Ó. Se eu tivesse adotado a razão menos 1, podia? Podia. A minha PA ficaria assim, ó. B menos R, B e B mais R. Então, a minha PA ficaria B menos R, seria 4 menos, a razão é menos 1, então 4 menos menos 1. Menos com menos dá mais, 4 mais 1. Aqui B igual a 4, e aqui B mais R. O B é 4, mais a razão que é menos 1. Mais com menos dá menos, menos 1. E aí observa que as dimensões ficam 4 mais 1, 5, 4. 4 menos 1, 3. As mesmas dimensões, só muda a ordem. Então, logicamente que o volume aí manter-se-á o mesmo, né? 5 vezes 4 vezes 3 também vai dar 60. Ok? Então, o volume do sólido igual a 60. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço e até a próxima. E lembro, né, que, como eu falei no início, existe uma expressão que define, né, que relaciona a área total com o volume, mas a partir desse raciocínio, a partir do desenvolvimento desse produto notável aqui, eu percebo que a diagonal ao quadrado, aqui eu tenho a fórmula diagonal, a diagonal ela fica como área lateral mais a soma do interno aqui da diagonal. Então, a soma das medidas ao quadrado é o quadrado da diagonal mais a área total. Então tem essa expressão aí, mas eu preferi usar o desenvolvimento. Ok? Então é isso e até a próxima.